Olá, está começando mais um programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. Eu quase me pegaram aqui com a mão no celular, mas não é porque é aquela coisa assim de ficar sempre no celular. É porque eu estou compartilhando aqui o programa Acontece, a programação da RDC TV no Facebook. Está ali o endereço ali, RDC TV Digital, para você conferir também pelo Facebook. Tem nas outras redes sociais também. Olha ali, ó, tem no Twitter, RDC TV Digital. Tem também a página da rdctv.com.br, tem também no YouTube, tem também no Instagram e tem o meu Instagram para você entrar lá e participar também do programa. Cláudio Andrade, jornalista. Eu vim de rosa hoje de propósito. Para quem não sabe, nós estamos no Outubro Rosa, que é uma campanha fundamental. Olha, o programa de hoje, eu digo assim, ó, não é um programa de utilidade pública, é um programa de saúde pública. O Outubro Rosa fala principalmente, é uma campanha para alertar principalmente para os cuidados, para os tratamentos, principalmente do câncer de mama. E principalmente também pela prevenção, que é muito importante. Então hoje a gente vai falar com a doutora Maria Ângela Alexandretti, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui do Rio Grande do Sul. E antes a gente vai conhecer a história da Aline Geneves, que é professora de História e de Geografia e que passou por essa experiência e veio agora contar pra gente. Professora Aline, muito obrigado. Quero saber o seguinte, professora. Como é que... Vamos começar pelo início. Sim. Esses dias eu conversei com um conhecido de um amigo e a gente costuma sempre, quando conhece alguém, pergunta, e aí, tudo bem? E a pessoa falou assim, a gente pergunta se está tudo bem, mas a gente às vezes não está preparado para ouvir quando a pessoa diz que não está tudo bem. Sim. E ele tinha acabado de receber um diagnóstico preocupante de um nódulo no pescoço, ele é dentista, e que realmente, possivelmente, poderia ser alguma coisa cancerígena. Sim. E aí ele disse assim, quer que eu te responda sinceramente? Eu estou em estado de choque ainda, eu não estou bem, quer que eu te responda mesmo? Não estou nada bem, acabei de sair do diagnóstico. Sim. Então quero saber como é que é, porque diz que é impressionante, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é, vou morrer. Uhum. Não é, professora? Com certeza. Conte-me como é que foi a sua experiência, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história e da minha experiência com vocês. Então, eu fui fazer um exame de rotina, um exame preventivo, em dezembro de 2016, uma mamografia. E descobri um nódulo que não era palpável. Eu não senti esse nódulo. Ou seja, o autoexame pouco adiantaria nesse caso. Exato. Nesse caso não adiantaria. Uhum. Então, fui fazer um exame despretensioso numa tarde normal. Olha só. E já na mamografia me chamaram numa sala e pediram para eu procurar meu mastologista imediatamente, porque esse nódulo era muito suspeito e, como no caso do teu amigo, indicava possivelmente que fosse um câncer maligno. Barbaridade. E aí foi uma correria, não é? Isso foi no dia 7 de dezembro de 2016. Aí correria de biópsia, exames, e no dia 21 de dezembro eu fiz a cirurgia. No mês seguinte, que foi janeiro de 2017, eu já iniciei a quimioterapia, que durou 5 meses. Mas respondendo a tua pergunta, eu posso te dizer que, infelizmente, a primeira coisa que a gente pensa é na morte. Pois é, né? Ela passa pela gente. É. No meu caso, eu tinha um filho que na época tinha 5 aninhos. Ai, meu Deus do céu. Hoje ele tem 8 anos. Rapidamente vou mandar um beijinho pro Davi. O Davi, um beijo, Davi. Tá vendo mamãe na televisão? Nos assistindo. Um beijo, Davi. Então, invariavelmente, eu tive medo. Sim, muito medo. Muito medo, né? E é bom a gente falar isso para as pessoas que estão passando por isso agora, nesse momento. Com certeza. Nos assistindo e que talvez, quem sabe, tomara que não, mas que possam passar. Então é bom a gente ver que não estão sozinhas, né? Com certeza. E que existe vida depois do câncer. E que existe vida depois do câncer. Existe, sim. Que susto. E aí, como é que foi a questão do tratamento? Como é que foi? Porque a gente estava conversando fora, depois a gente vai falar com a doutora Maria Ângela sobre os tipos, né? A gente estava vendo uma coisa que eu não conhecia sobre o câncer entre exames ali, Exato. Né? Que coisa impressionante isso, que entre um exame e outro pode aparecer e aí não é notado. Nódulo. Isso. Um nódulo. A doutora vai reforçar isso, mas é muito importante o autoexame, a mulher se tocar, a mulher se conhecer, mas mais importante do que isso é realizar
os exames preventivos, os exames anuais, a mamografia. Eu tinha 40 anos, recém-completado naquela época. Sério? E eu não sentia nada. Uma vida saudável, eu fazia atividade física, então foi realmente um susto. Uma coisa que eu não... inesperada. Né? Daqui a pouco, a palavra câncer, quimioterapia... A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Não, exatamente. E aí, como é que foi daí? Porque entre a suspeita e o propriamente até chegar na cirurgia, se fica uma coisa, até falar com um mastologista, fica uma coisa... Ai, a gente fica pensando, né? O pior e tal. E aquela coisa assim que esse meu amigo falou assim, a pior coisa é uma enrolação... A dúvida, para né? dar a dúvida, para dar o diagnóstico e tal. Exato. Você tem que fazer o que tem que fazer, né? Não adianta. E na época, para mim, era um assunto completamente novo. Eu não tinha informação nenhuma, desconhecido. Depois eu acabei me envolvendo com a causa. Mais. E, né, embora eu não seja médica, por curiosidade, acabei sabendo, né, mais informações sobre a doença, o tratamento, o psicológico, que é tão importante. Eu fui muito abençoada pelos meus médicos, o mastologista o Dr. Mário Schor e o oncologista Dr. Gabriel dos Anjos, que me salientaram que essa parte do psicológico anda lado a lado com o tratamento. Ah, é verdade. Então eu tratei de levantar minha cabeça e encarar o inimigo. Sim, porque tem aquela questão também da autoestima também, exato, né? Que para as mulheres e tal, realmente a gente já pensa sempre no abalo psicológico e emocional, né? Eu não posso te negar que para mim foi bem difícil perder o cabelo, cílios, sobrancelha, foi difícil. No meio de toda a tristeza, do abalo da doença. Da doença tem a questão da vaidade. Exato. E embora eu tivesse todo o apoio da minha família, amigos, eu me sentia muito sozinha. Porque é mesmo? A sensação... O que aconteceu, professora? A sensação que eu tinha é que ninguém realmente me entendia. É mesmo? Porque ninguém estava passando por aquilo que eu estava vivendo, e né? Ninguém via a gravidade da questão. A dor interna que eu tinha. Sim. Porque eu você é muito jovem, realmente não combina mesmo, né? Tinha como também não tem idade. Sim, com certeza. Que coisa incrível. E aí entrou a ONG Camaleão. Opa! Que trabalhou justamente essa parte da autoestima. Emocional. E fez eu encontrar as minhas parceiras, né? Eu me identifiquei. Eu vi que existem outras pessoas passando por isso também. Mulheres, homens, com idades variadas. Lá eu encontrei meninas de 20 e poucos anos enfrentando câncer de mama. Sério? E era uma informação que eu desconhecia. Pois eu não sabia que mulheres tão jovens enfrentavam esse problema. E aí, essa parte de perder o cabelo, de ficar careca, passou a ficar em segundo plano. Olha só. Porque por mais difícil que fosse, a tua troca ali passa a ser tão grandiosa. Que a gente vê quem não tá fazendo. A gente ganha tanto e leva a nossa experiência para as outras mulheres de uma forma tão grandiosa que a carequice passa a aparecer de uma forma diferente, né? É importante tu mostrar que tu tá ali careca, sem cabelo, fazendo uma químio, porque tá lutando. Mas se recuperando, recuperando. Se curando. E é importante que as pessoas saibam disso, vejam isso, que eu tô viva, que eu tô bem, que saudável e podendo compartilhar. Eu acho que isso que coisa boa. E emocionada. É a maior coragem, a maior forma de encorajar uma outra mulher nesse momento. É trocar essa experiência. Muito né? emocionada, não tem como falar sobre isso. Que coisa legal, e não que coisa se emocionar. boa que veio aqui contar pra gente e pro pessoal que está assistindo e muita gente que está passando por isso, né? Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalinho, já vamos adiantar o nosso intervalo aqui, porque eu quero falar em seguidinha com a doutora Maria Ângela Alexandretti, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui do Rio Grande do Sul. E eu quero colocar ela nessa conversa com a professora Aline aqui, para a gente esclarecer uma série de dúvidas que ainda pairam, e tem lá o Dr. Google, nada contra, mas aí o pessoal vai procurar na internet, aí às vezes as informações são meio truncadas ali, então não sai daí que a gente vai continuar conversando sobre esse assunto depois do intervalinho. O Acontece já volta, um instante só.
Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. E eu também estou assistindo aqui, estou publicando no Facebook, no endereço da RDC TV Digital. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, é só entrar lá no meu Face ou no Face da RDC TV, que está lá o programa completo. Tem também as outras plataformas, tem ali no Twitter, RDC TV Digital também, tem lá na página da RDC TV, tem também no YouTube, fica lá. Tem também no Instagram e tem o meu Instagram também para você participar do programa. Hoje eu vim propositalmente de rosa em função do Outubro Rosa. E eu vou receber agora, se você perdeu a primeira parte, nós estamos falando sobre câncer de mama, os tratamentos, a questão principalmente da prevenção. E eu chamei agora a doutora Maria Ângela Alexandretti, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, querido, pelo Obrigado convite, de novo, é um prazer entrevistar a senhora de Obrigada, novo, novamente, de novo. né? Agora com cabelo diferente, Agora doutora. com cabelo diferente. A doutora estava me contando que, inclusive, também passou por essa experiência, doutora. Exato. Como é que foi isso? Justamente na época daquela nossa primeira entrevista, né? Exatamente, ali eu já estava recuperada, só crescendo o cabelo. Mas eu queria aproveitar que a entrevista da Aline foi muito interessante, aproveitar para a gente falar das coisas principais, que eu estou representando a Sociedade Brasileira de Mastologia, toda a sociedade, e que nós temos que frisar algumas coisas que são muito importantes. Então, ela é o exemplo da mulher que fez a mamografia com 40 anos e apresentou um câncer de mama. Que, então, é por isso que a gente frisa que deve começar aos 40 anos, porque senão até 35% das pacientes vão ficar descobertas entre 40 e 49, porque no SUS começa aos 50 anos até os 69, de 2 em 2 anos. Tem que mudar isso aí, né, doutora? Tem que mudar isso aí, porque então nós vamos deixar passar todas essas pacientes jovens. Imagina só. Tá? Então, é muito importante o histórico dela para frisar como exemplo, antecipar né? esse exame A pelo outra SUS. coisa importante dela é o seguinte, ela não tinha nenhum sintoma, tá? A mamografia, ele é um exame para diagnóstico precoce, para a gente pegar o câncer no estágio inicial, para que com isso a gente faça menos dano para o paciente. E foi o caso dela, ela não palpava nada. Então, mesmo o autoexame também... O autoexame é importante, assim, que até ela falou, para a pessoa se conhecer, Sim. Se notar alguma coisa diferente, procurar. Só que os nódulos de mama palpáveis no autoexame, eles já estão maiores, estão com 2 centímetros, entende? Ou mais até, quando a paciente consegue palpar o nódulo. E aí já está avançado. Então, já está avançado. Não é que a gente é contra, pode fazer o exame, é um autoconhecimento, Sim. Mas tem essa questão não pode deixar que o abrir mão nódulo do tu exame. já pega ele maior. Sim, então não pode abrir E mão a do exame. mamografia é para a gente pegar os nódulos pequenos, até 1 centímetro, 1,5 centímetro. E com isso a gente fazer um tratamento mais amigável para o paciente, com menos sofrimento. Sim. E a senhora falava daquele entre os exames também. E a outra coisa que tu falou do meu caso, né? Que a gente chama de câncer de intervalo. Câncer de intervalo, isso. Câncer de intervalo, que é quando tu detecta um câncer entre uma mamografia e a outra. Então, num espaço de 1 ano. Sim. Então, isso é o câncer de intervalo, entre o exame do ano passado e o exame desse ano. Só que esse câncer, em geral, também tu pega ele pequeno. Porque não deu tempo, já vem o outro exame, faz pouco que fez e já vem o outro em seguida. E a gente até comentava fora aqui, a Carol Paz comentava sobre daí diminuir o tempo entre os exames. Também não é aconselhável. Por causa da radiação. É uma vez por ano, tá ótimo, por causa da radiação. Sério. E nesse câncer de intervalo dá tempo em 6 meses? Tem casos que tu precisa controlar umas microcalcificações, que o melhor exame é a mamografia, e que daí tu vai fazer no intervalo menor. Mas são casos especiais, tá? Não é para fazer mamografia todos os meses, porque com medo do câncer de intervalo. Sim. Porque mesmo assim a gente consegue
detectar ele precocemente e fazer um tratamento mais tranquilo para o paciente. E a gente desculpa, pode continuar, doutora. Que aí não atingiu ainda os linfonodos, embaixo que é o primeiro drenagem do câncer de mama, é para a axila, que daí depois provavelmente tem que fazer quimioterapia, enfim, que tem muitos câncer pequeno que tu pega e a paciente nem precisa fazer quimioterapia, que é um tratamento extremamente doloroso para o paciente. Sim, com certeza. Pois é. Doloroso. Como ela falou, outra questão, que ela falou que quando tem um diagnóstico de câncer de mama, a paciente pensa, vou morrer. Isso. Tá? Então, assim, ó, é muito importante a gente ter um serviço multidisciplinar, onde a gente possa acolher essa mulher com um psiquiatra, com um psicólogo, com a enfermeira, que vai nos ajudar, vai ajudar a paciente a marcar os exames, a tirar as dúvidas. Porque quando tu vai fazer uma cirurgia de mama, as informações são muitas informações. São muitas informações. Muitas, tu deixa a paciente tonta. Então, assim, literalmente, né? Aí ela sai da consulta do médico, vai ali com a enfermeira, ela repete tudo, tem o telefone. É super importante esse acolhimento do paciente. E eu achei interessante que ela falava que no primeiro momento se sentiu completamente sozinha. E com uma parte que é muito significativa para a mulher, né? Que é a mama. Sim, é uma parte muito importante do nosso corpo. Pois é, eu queria falar isso também, porque muitas vezes tem a retirada da mama, né? Tem ser mais agressivos e tal, que daí mexe muito realmente com o autoestima, não tem como ser diferente. É, né? Que aí assim, a gente tem que estadiar o paciente, ver em que estágio ele está, qual é o tipo de tumor que ele tem e adequar o melhor tratamento para aquele paciente. Porque hoje o câncer de mama é uma medicina personalizada para aquele paciente, não se trata todo mundo igual. Ah, não tem, isso é importantíssimo, dizer, não vá para a internet, vou copiar um caso lá, um tratamento e achar que cada pessoa tem um tratamento diferente. É assim, cada grupo, a gente tem os 5 tipos de câncer, então a gente tem as medicações certas, o tratamento certo para aquele tipo de câncer. Sim, e aí tem que ver como o paciente reage também. Sim, cada paciente né, pode ser mais rápido, menos. Isso aí foi um grande avanço na mastologia, porque a gente tem o alvo certo para aquela doença. Tem o tratamento certo para aquela doença, para a paciente sobreviver. Sim, e tem o oncologista e o mastologista. Como é que... Para o pessoal, é isso aí, para o pessoal explicar em casa e entender, para o entender. A mastologia, ela é uma especialidade multidisciplinar, tá? Então, a gente depende do radiologista, do patologista. Ah, entendi. E o oncologista vai, junto com a equipe multidisciplinar, junto com o mastologista, a gente vai decidir juntos se o paciente vai fazer quimioterapia ou não. Para isso, a gente ainda tem recursos de exames, de outros exames que... Pode abrir mão da quimioterapia? Às vezes pode. Às vezes pode, não. Às vezes não precisa. Não precisa. E como é que a gente tem que definir? Doutora, por curiosidade. Com bloqueio hormonal. Olha só, porque a primeira coisa também que a gente pensa é que a quimioterapia é 100%. Não é. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem muitas pacientes que não precisam da quimioterapia. Isso a gente tem que individualizar cada caso. Que interessante e o mastologista conversa com o oncologista e aí tem a decisão para aquele paciente o que seria melhor. E depois que tu fizesse fizesse o exame, até fazer o tratamento, quanto tempo foi? Do diagnóstico? Diagnóstico, né? Foi ali em novembro? Um mês e meio. Um mês e meio para iniciar o tratamento. Mas como é importante muito isso, importante. como tem que ser logo, não se pode perder tempo, não né? pode isso faz toda tempo. A diferença. Bom, e aí nós temos a questão, uma coisa é a rede privada, a outra coisa é o SUS, né? Sim. Só que tem leis, por exemplo, toda mulher brasileira tem direito a fazer mamografia, é lei, 11.604. Foi em 2008, sancionado em 2008 pelo presidente Lula, o direito à mamografia. Outra lei muito importante é a lei dos 60 dias. Então, uma paciente com diagnóstico de câncer de mama,
em 60 dias ela tem que estar em tratamento. Estou falando SUS. SUS, não estou sim. falando de... Não, SUS, sim. SUS. No máximo. No máximo 60 dias. Uma paciente que notou o nódulo de mama, que vai procurar o posto, em 30 dias ela tem que fazer a mamografia. Isso é lei. Isso é lei. Não tem, não é Não porque as tem. pessoas desconhecem, né? Tá na lei, tá sancionada a lei. As pessoas têm que saber os Os seus direitos. Claro, que- porque pode custar a sua vida, inclusive, Exato, né? exato. Ah, eu não tenho condições financeiras, então não vou fazer, vou esperar, vou... É. Não, tá na lei, pode fazer sim. Exatamente. Então, Pode vai no pedir. posto de saúde e vai gritar Que que pode tem pedir. que fazer a mamografia. Que coisa Tu sabe impressionante. que no Brasil se fez bastante mamografia, se faz bastante mamografia por ano, mas ainda é a metade do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, tá? E assim, tem número de mamógrafos suficientes para a nossa população brasileira, só que eles estão mal distribuídos, eles estão nas capitais e nas cidades grandes. Sim, e então aí aquela paciente lá do interior... que tem um grande número, fica desassistida. Sendo que às vezes sobra mamografia para fazer numa capital, cidade numa grande, cidade grande e falta falta para numa aqueles região. pacientes. Então a Sociedade de Mastologia está sempre trabalhando por essas pacientes menos favorecidas. Então essa questão de levar palestras, levar incentivos para essas pacientes do interior, para elas saberem, porque as pacientes não sabem. E aqui é os bom seus a gente estar direitos. aqui, a senhora está aqui agora, porque a RDC Porque ela TV tem uma chega de abrangência no paciente- interior do estado. chega Você que está nos assistindo. É muito bom. O no interior do estado. nosso lema da sociedade é mais acesso, mais respeito. Quando a gente fala em respeito, porque tem as leis, Tem as leis, tem- e a gente tem que estar em Tem que ser cima. cumpridas. Chega de mulher desassistida. É verdade. Nós já vamos falar, eu tenho que fazer um rápido intervalinho, não sai daí, que na sequência tem mais um bloco esclarecedor sobre esse assunto. É um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, e também pelas nossas plataformas digitais, como por exemplo o Facebook. Eu coloquei o programa lá, se você começou a nos assistir agora, pode entrar lá que está o programa completinho, se perdeu a primeira parte. Tem também ali no Twitter, tem também na página da RDC TV, no YouTube e também no Instagram, e tem também o meu Instagram para você sugerir a sua pauta, fazer seu comentário, fazer a sua contribuição, dar sua contribuição para o programa. Hoje a gente está falando sobre o Outubro Rosa, sobre câncer de mama. Eu estou recebendo aqui a professora Aline Geneves, professora de História e de Geografia, que passou por um câncer, e também a doutora Maria Ângela Alexandretti, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a divisão aqui do Rio Grande do Sul. E nós estávamos falando no intervalo aqui desses dois blocos sobre a questão do câncer de mama em jovens também, idade de até, nós estávamos falando 20 anos, e a doutora falou que tem uma paciente de 18 anos. 18 E aí anos. como é que faz, doutora? Tá. Qual é o conselho para essas Então, meninas? assim, é importante que toda mulher, quando vai no ginecologista, que seja examinada pelo ginecologista. Eles já estão super atualizados, que qualquer alteração nos mandem a paciente. Porque aumentou muito o número de mulheres jovens com câncer de mama. Ela que participa da ONG lá, Sim. ela vê. Então, é importante qualquer alteração procurar. E o gineco, que é o médico que as pacientes vão sempre uma vez por ano, mesmo que a paciente esteja grávida, não, isso é da gravidez. Isso. Durante a gravidez tem que palpar a mama. Porque não é raro ter câncer de mama durante a gravidez. É raro, Sim, mas mas a acontece. gente Pode que acontecer. acontece. E a questão da amamentação também influencia ou não influencia? Os fatores preventivos, um deles é amamentar, protege a mama. A outra coisa é não engordar, principalmente na menopausa e pós-menopausa. Fazer exercício físico, nós preconizamos 5 vezes por semana, durante meia hora. Ou quem faz exercício vigoroso por 15 minutos, esse é o que a Sociedade Brasileira está preconizando. O excesso de álcool evitar, porque também é cancerígeno, tá? E a boa alimentação
Isso diminui o risco de câncer de mama em quase 30%. Opa, não é pouca 28%. É muita Não coisa. é. E a questão da outra então, ponta? dá pra gente fazer, né? Claro. Com Tem certeza. coisas que a gente não pode modificar. Sim. E que são os riscos. São as pacientes, por exemplo, que têm mutação genética, não tem como modificar. Sim. A outra coisa que tem como modificar é a gestação antes dos 35 anos. Porque também é um fator de risco a paciente ter o filho mais tarde e não dá aquela proteção. Ah, importante. Então não é Também, conversa só não também, é conversa. faz bem a saúde. Outra coisa que a gente não pode modificar é a menopausa tardia. Sim. Que é uma paciente que demora para entrar na menopausa e tem a menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, então tem uma exposição à hormonioterapia muito tempo, então essa paciente tem um risco um pouquinho maior. E para parar de fazer os exames, existe idade também? Quem já teve, nós comentávamos sobre Não, isso, é quem já assim, teve ó. tratamento. Não. Assim, ó, se a paciente está acamada, tá acima dos 70 anos, está uma paciente acamada com dificuldade de sair de casa, todas aquelas coisas, pode parar. Ok. Mas se a paciente tu vê que ela tem uma perspectiva de vida boa, A minha mãe tem Vai 73 fazer, anos e não para quieta um minuto. vai fazer, ela pode fazer de 2 em 2 anos, É? mas vai fazer, ela pode ir lá pode ir no consultório e fazer seu exame. Fazer seu exame também. Deve. Porque então. à medida que a gente vai envelhecendo, as chances vai aumentando de tu ter câncer de mama. Cada ano que passa, tu tem mais 1% de chance de ter câncer de mama. Então, embora na velhice o câncer de mama seja menos agressivo, a maioria dos casos. Tem outros casos que não é, que não é, mas a grande maioria ele é um câncer menos agressivo. Tá? Por isso que o SUS ele preconiza a mamografia, por exemplo, até os 69 anos. E é pela questão E a gente hormonal. pega, às vezes, paciente com 80 anos com câncer superagressivo. Pois é, e Tá? a questão dos Então, direitos nós também que a gente temos falava também. todas as mulheres. A questão da reconstituição também é importante dizer. É lei. A reconstrução mamária é lei. 2012 veio a lei que toda mulher brasileira tem o direito de fazer a reconstrução mamária quando ela tira a mama por câncer de mama. Tá? Sim, tem, tá lá, não é? Não. Não é precisa lei. entrar com coisa nenhuma. Isso até de 2008 a 2015 aumentou muito o número de pacientes reconstruídas. Sim. Embora ainda tenha, em 2015, tem uma quantidade de 7 mil pacientes que não foram reconstruídas. Tá? Tem pacientes que não podem ser reconstruídas? Sim. 20% das pacientes não podem fazer reconstrução. Quem são? São aquelas pacientes que têm um problema cardíaco muito grave, têm um problema de pulmão muito grave, que têm outros riscos relativos, obesidade, porque complica a cirurgia, o diabetes descompensado, porque complica a cirurgia, e assim por diante, Sim, doenças sim. que impeçam que o benefício da reconstrução não vai compensar com o risco da paciente morrer. Claro, por isso. claro. E a gente comentava antes ali que eu quero Mas bater nessa são tecla. só 20% das 20% pacientes. desse total. É. No caso, a Aline fez o tratamento, a gente estava falando sobre não precisar, às vezes, de quimioterapia, fizesse quimioterapia. Sim, Chegasse a perder cabelo, usasse peruca? Perdi cabelo, eu tinha peruca, mas optei por usar lenços. E aprendi muitas dicas de amarração de lenço, dicas de maquiagem, tudo na ONG Camaleão. E lá eu usava brincos maiores, aprendi a me arrumar. Então, no meio, né, de tudo aquilo que era para ser, abre aspas, triste, eu achei um momento para ficar feliz. Isso que eu quero bater nessa tecla, assim, sobre a questão que também tem muita dúvida, a questão da cura do câncer, doutora. Sim. E afinal de contas, tem Sim. ou não tem? Tem. Tem. Amém. Então, assim, ó, câncer que a gente pega em estágio inicial e com um perfil biológico bom, a gente tem chance de curar 95% das pacientes. Nossa, É muita coisa, coisa. É muita gente. coisa. E a pessoa não se atende entende a isso, né? Mas aí que entra a questão da mamografia para diagnóstico precoce,
da prevenção, que ainda é o melhor remédio. Né? Fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos, fazer seu exame uma vez por ano, mesmo bem jovens, como vocês viram que tem que fazer bem jovens. Sim. E até as até também velhinhas. as velhinhas também, né? Não dá para descuidar, Não então. dá para descuidar, sempre cuidando. E a gente falou até sobre, inclusive, que pessoas que até fizeram um tratamento não concluíram de uma maneira, né, adequada e acaba voltando. É porque aí a questão da saúde pública, que às vezes, por exemplo, a paciente está fazendo uma quimioterapia e não tem a medicação. Ah, sim. Então interrompe. Às vezes a paciente está fazendo a radioterapia e o aparelho de radioterapia estraga. Tá? Então aí interrompe o tratamento. Entendi. Entende? Mas mas trata o direito ao Mas tratamento. a sociedade brasileira está em cima Tá de em todas cima. essas coisas. Em todo o Brasil. Em- Desde o Tocantins, Roraima, foi movimentado em todo o Brasil para bom. que as pacientes tenham os seus direitos. Infelizmente, nosso tempo está terminando. A doutora está ali com as cores da RDC TV, não é da RDC TV, é também da RDC TV. É da campanha, Mas é da rosa, nossa né? campanha, é do Rosa do Outubro Rosa. Infelizmente, o tempo está acabando. Eu quero agradecer a Aline Geneves, que é professora Eu de que História agradeço pela e Geografia. oportunidade. Obrigado por vir contar aqui para passar, né, para muita Muito gente obrigada. que está passando por isso aí para dar uma força. E a doutora também Maria Ângela Alexandretti, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui do Rio Grande do Sul. Só para encerrar, quem está assistindo tem alguma dúvida, procura lá nas redes sociais, aí a Sociedade Brasileira de Mastologia tem nas redes sociais? Tem. Pode perguntar procurar. que a gente Jonathan responde. Collor, tem lá, O como é que Jonathan, nosso... estava a nossa assessora? Mama RS. Mama RS, bota lá, digita ali. É, Ou até então no o perfil perfil também, pode procurar no perfil Maria Ângela Alexandretti. que eu respondo. Que ela responde. Tá certo? Não deixe de fazer seus exames. Leve a Verdade. sério, porque pode literalmente salvar uma vida, né, doutora? Exato. Muito Temos obrigado, que salvar então. as nossas mulheres. Temos que Isso aí. salvar nossas mulheres, desde as mais moças Chega. até as mais velhinhas. Chega de morrer de por descaso. isso. De E descaso. de não cumprimento de lei. É lei. É verdade. Tá certo. Vamos dar dureza. Tá certo, vamos estar lá e a Sociedade de Mastologia vai estar lá, Brasileira de Mastologia vai estar lá cuidando. Cuidando. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigado, professora Obrigada. Aline. E obrigado a você de casa. Na sequência tem 2 toques, Cadu Oliveira. Continue aqui na RDC TV. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.